Muito obrigado. Cumprimento a todos os meus pares. Ontem, infelizmente, foi um dia triste, sombrio, no estado do Paraná, em Cambé, norte do Paraná, cidade de cerca de 108 mil habitantes, registrou mais um ataque às escolas. É o terceiro nesse ano, com consequências trágicas. Foi assassinada uma jovem, a jovem Caroline, e o namorado dela acabou sendo atingido, lesionado, se encontra sob cuidados no hospital, o Luan. Não vou mencionar o nome do assassino, acho que a nossa postura deve ser de ignorar esses canalhas, verdadeiros canalhas, que querem buscar celebridade tirando a vida das outras pessoas. Em relação a essas pessoas, elas merecem apenas o esquecimento, que fiquem no esquecimento, que sejam punidas pelos seus crimes, mas fiquem no esquecimento. Eu, antes disso, havia sido nomeado relator de um projeto de lei apresentado pelo senador Efraim, que é o projeto de lei 1880, de 2023. E conversando com o senador Efraim, nós nos sentimos compelidos a tentar melhorar a nossa legislação para coibir esse tipo de ato. Claro que uma prevenção absoluta disso acaba sendo impossível, porque isso está muito conectado ao inesperado. Certamente há medidas que podem ser tomadas, como o treinamento de professores, como o treinamento do pessoal escolar, dos próprios alunos, do corpo discente para poder reagir nessas situações, além de medidas de segurança. Mas é impossível prevenir de tudo. Mas algo que pode ser feito, e pode ser feito nessa casa, senador Cajuru, é a aprovação de melhorias na legislação. Então, eu liberei ontem o relatório desse projeto 1880, e ele é bastante simples. O que ele prevê? Ele insere um parágrafo no artigo 121 do Código Penal, criando uma modalidade especial de homicídio, que nós convencionamos chamar no projeto, isso já veio do senador Efraim, de massacre, que é basicamente um assassinato de mais de uma pessoa em locais com aglomeração, entre eles escolas, hospitais, aeroportos, e com esse intuito especial de provocar uma repercussão social. Para esse crime, nós estamos propondo uma pena de 20 a 30 anos de reclusão, é a mesma pena prevista para o latrocínio, que é o tipo penal que mais severamente apenado na nossa legislação. Mais 20 a 30 anos em relação a cada vítima, porque nós não podemos criar um tipo especial e que a aprovação dele resulte numa situação melhor do que um desses assassinos ser condenado por homicídios múltiplos em concurso material. Então, a nossa proposta é a criação nessa nova modalidade especial de homicídio. Além disso, e talvez aí um dos pontos mais importantes do projeto, nós estamos tratando como crime os atos preparatórios de massacre, quando inequívocos. Esse, a meu ver, é o ponto fundamental, porque ele permite, nesses casos em que há um grave risco à vida das pessoas, a lesão a bens jurídicos fundamentais como a vida, que haja uma interferência das autoridades públicas, entre elas as polícias, mesmo antes de se iniciar a execução do crime. O que significa, por exemplo, que se a autoridade policial, por algum motivo, tiver conhecimento de alguém realizando plano de cometer um desse atentado, seja por monitoramento das redes sociais, seja por qualquer outra espécie de informação, ela tem condições desde logo de interferir. E essa pessoa, é claro que aqui não é um planejamento momentâneo, não é um planejamento ocasional, mas um planejamento inequívoco da prática desse crime, a polícia pode desde logo tomar as providências, inclusive para prender essa pessoa. Propomos ali uma pena menor do que a do crime consumado, mas ainda assim uma pena significativa. O modelo aqui da tipificação é a da nossa lei antiterrorismo. Também a lei antiterrorismo brasileira prevê a punição dos atos preparatórios do terrorismo
antecipando o momento consumativo do crime, porque, vamos colocar um exemplo aqui, como as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Não se espera decolar o avião ou direcionar o avião para o prédio antes de fazer uma intervenção. Se eles soubessem que aquilo ia acontecer, certamente teriam feito antes. Assim como faria a polícia a intervenção antes, se tivesse o conhecimento, né, em relação a esses 3 recentes ataques. Mas ainda que tivesse feito a intervenção, a polícia, para prevenir esses ataques, hoje, pela nossa legislação, a polícia estaria manietada em buscar uma punição contra esses indivíduos, salvo talvez por crimes muito pequenos, muito menores. E esses crimes têm que ser tratados com a seriedade que o momento reclama. Nós não podemos admitir essa escalada progressiva desses ataques. Além disso, propomos também no projeto 1880 a criminalização em separado dos crimes de apologia e incitação à prática de massacre. Hoje nós temos no Código Penal o crime de apologia a crime, e temos também incitação a crime, mas com penas muito modestas. Na prática não tem efeito nenhum, ninguém é processado normalmente por esses delitos. Mas nós estamos propondo que, em relação a esse crime novo que estamos criando, de massacre, que nós tenhamos uma tipificação separada para que a apologia a massacre e a incitação a massacre sejam tratados com a seriedade e a gravidade que merecem. Porque é muito esse comportamento contemporâneo, que muitas vezes atinge pessoas desequilibradas, de quererem buscar alguma espécie de notoriedade, ainda que uma notoriedade macabra, que acaba levando a esse tipo de comportamento. E aí nós temos que punir aqueles que fazem qualquer espécie de incitação a esse tipo de crime, qualquer espécie de apologia a esse crime, qualquer espécie de apologia a esse autor. E aqui, senador Cajuru, não é regular as redes, porque essa apologia tem que ser punida em qualquer local em que ela ocorra, seja num espaço público, através de um discurso, seja através da internet, seja através de uma comunicação de qualquer espécie. Esse tipo de comportamento não pode ser tolerado. Inclusive, é por isso a recomendação internacional, o protocolo internacional, de que, em relação a esses incidentes, jamais seja destacado o papel do algoz, jamais seja destacada a identidade do algoz. Ele deve ser literalmente punido e esquecido, deixado no limbo, nas sombras, para que ninguém tenha ali a expectativa de alcançar uma notoriedade equivalente através da prática de atos tão terríveis. Eu liberei ontem esse relatório, era um projeto que já estava comigo há algum tempo, mas claro que isso depende de uma maturação, uma análise, passou pela consultoria do Senado, chegou às minhas mãos, fiz algumas alterações de texto, liberei hoje, tive a oportunidade de conversar com o senador Davi Alcolumbre, porque ele está para a CCJ, acerca da urgência e necessidade de nós debruçarmos sobre esse tema. É claro que não há uma resposta definitiva a esse fenômeno, infelizmente não existe uma resposta definitiva para isso, mas acredito que o Senado faria uma grande parte, faria um grande papel em dar uma resposta à sociedade, dar uma resposta a essas vítimas, a Caroline, ao Luan e tantos outros que infelizmente foram vitimados por esse tipo de massacre nas nossas escolas no presente ano. E quem sabe esse projeto possa ter um efeito também preventivo, intimidador de novos ataques. Quem sabe ele possa ser utilizado com eficácia pela polícia para ir atrás também dos instigadores, para ir atrás dos apologistas desse tipo de conduta. E quem sabe ele possa ser utilizado, já que ele criminaliza os atos preparatórios, para impedir com eficácia de que eles cheguem a seu termo, caso a polícia tenha pistas de que algo semelhante possa ocorrer em qualquer lugar. Mas, de todo modo, o importante, igualmente, é nós darmos uma resposta em relação ao tamanho da pena que cabe a esses indivíduos que resolvem se transformar em monstros, esses indivíduos que resolvem, muitas vezes, em roubar a infância de pessoas inocentes, que não tem nada a ver com seus delírios, e não vou dizer aqui psicóticos, que acho que têm que ser responsabilizados, não como pessoas com problemas
pelo menos não de inimputabilidade, mas pessoas com problemas de perversidade. E nós precisamos ter uma pena e um tipo penal à altura para que eles sejam punidos exemplarmente, senador Cajuru. Então, eu gostaria aqui apenas de finalizar pedindo o apoio dos venerados colegas, senador Plínio, para que nós pudéssemos nos debruçar sobre esse projeto e deliberar sobre eles no tempo mais breve possível. Claro, estando aberto aqui a toda espécie de crítica e sugestão possível. Eu publiquei esse projeto hoje nas minhas redes sociais, até porque para que a sociedade possa ter acesso e, eventualmente, contribuir para o seu aprimoramento antes da votação. Mas a grande questão é que urge que nós busquemos respostas, ainda que limitadas, do que nós podemos fazer em relação a esses fatos. Urge que nós tratemos esses indivíduos como o que eles merecem, com penas elevadas, e que nós possamos dar à nossa polícia, às nossas autoridades, os instrumentos necessários para que esses fatos não aconteçam, para que eles possam ser prevenidos e que as pessoas que de alguma forma estimulam esse comportamento sejam também igualmente punidas. Muito obrigado, senador Cajuru. Nós que agradecemos, senador Sérgio Moro, e tenha certeza do apoio desta casa a mais uma exímia propositura de sua autoria, e é evidente que a sociedade brasileira assim espera pela nossa postura. O senador Sérgio Moro vai seguir agora a sua vida Bolt, vai lá para a CPMI. E agora é a vez de quem já deveria estar na tribuna, porque eu sou nervoso contigo, né? Eu sou seu ex-amigo, não sou mais seu amigo, né? Já está na hora da tribuna dele, o implacável homem público da CPI, das ONGs, que orgulha a Amazonas e o Brasil, meu amigo Plínio Valério, que sabe que quando eu brinco de ex-amigo é apenas brincadeira e nada mais.